Bora para mais um vídeo? Cara, faz tanto tempo que eu não faço o Construir um Segundo Cérebro do Thiago Forte, que me deu até uma bugadinha aqui na hora de fazer, mas é muito bom, cara. Eu dei uma desanimada no livro, confesso, não posso negar isso, mas é muito interessante como a forma como eu criei os conteúdos me ajuda muito agora para poder continuar essa série. Faltam apenas, além do capítulo 8, mais 3 capítulos, porém eu acredito que o último capítulo eu vou juntar os últimos dois, o capítulo 10 e o 11, tá? Então eu vou fazer o 9 e depois eu faço o 10 e o 11. O capítulo 8 é a arte da execução criativa. Os próximos capítulos vão ser muito rápidos e objetivos, porque não tem muita enrolação, tá? A arte da execução criativa, basicamente, o autor ele está falando aqui que você consegue manter uma rotina criativa. Tu pode ter hábitos que vão te fazer produzir mais, vão te direcionar para um lugar de criatividade maior. E ele fala muito por conta do pai dele, né? Que tinha uma rotina que aguçava a criatividade e tudo mais. Faz tempo que eu li esse capítulo, mas eu entendo. Por isso que eu falo, mano, a forma como ele ensina, os primeiros capítulos do livro, mano, são os melhores de todos. Porque ele dá um direcionamento muito legal de como que você organiza as coisas para você guardar muito bem. Eu lembro da história do pai dele, e eu lembro que o ponto mais importante é essa frase que eu anotei: só melhoramos quando padronizamos a maneira de fazer algo. Cara, isso é muito legal, né? Porque quando você padroniza até a forma de você ser criativo, você consegue entender quais são os padrões, quais são os caminhos que você está seguindo e como que você pode fazer para melhorar esse caminho. Se você tem um trajeto, você sabe em quanto tempo que você chega até a rodoviária, por exemplo, e como que você pode fazer para chegar mais rápido. Aí tu descobre que no meio do caminho tu consegue pegar um patinete. Boa, vou pegar o patinete e vou até lá, né? Então, quando tu tem desenhado, tem um padrão que tu pode seguir, fica muito mais fácil de fato de você fazer algo, né? E ele dá esse exemplo em relação ao pai dele, que tinha rotinas que ajudavam a melhorar a criatividade. Eu não lembro exatamente o que era, mas era bem nesse sentido, tá? Ele explica também que existem duas ideias principais, que são a divergência e a convergência, tá? A divergência é todo o processo criativo de gerar ideias. Então, o método Code, por exemplo, capturar e organizar são divergências, e convergências é criar com essas ideias. Então, no método Code é destilar e expressar, tá? O que ele quer dizer com isso? Que todo ato criativo necessita de um problema, de algo que a gente precisa solucionar, algo que aconteceu para a gente criar algo novo, tá? Você não vai começar a criar do nada. Geralmente a gente tem um estalo assim, puta, vou criar. Nem que seja quando você vai criar algo para você, tu inicia esse processo, tá? Então tu tem que criar, tu tem que começar capturando, tem que começar organizando. E a partir do momento que você capturou e organizou, você consegue o próximo passo, que é o passo de criar de fato. Então é bem nessa ideia, né? De que divergência e convergência. Tu vai ter uma divergência aqui, e aí você converte em ação para poder criar de fato aquilo que você tanto precisa. E esse capítulo, basicamente, ele fala sobre as estratégias que ele utiliza para realizar os trabalhos criativos. Ele comenta sobre destilar, ele comenta sobre divergência e conversão, e logo em seguida ele vai para as 3 estratégias que ele utiliza, tá? Que são 3 ideias. A primeira ideia é o arquipélago de ideias de Steven Johnson. Aqui ele deixa claro que é para você oferecer para você meios de progredir. Ou seja, ele dá essa dica de você sempre anotar as coisas, de você ir fazendo, né? Ter um espaço. Esse arquipélago de ideias é um espaço que você vai ter resumos, rascunhos, ideias, para você poder ir utilizando ao longo do tempo. Coisas que vão te ajudar na hora de começar um projeto. Tipo, por exemplo, tu viu um vídeo no YouTube, tu achou muito legal, tu vai fazer um resuminho daquele vídeo no YouTube, tu vai colocar ele no seu arquipélago de ideias, tu vai colocar ele no Obsidian aqui, porque você sabe que em algum momento você pode usar aquele vídeo como inspiração, que uma das ideias é você ter um link. Ele fala muito sobre esses rascunhos serem digitais, porque às vezes você escreve, você não vai conseguir editar de maneira fácil. Um rascunho digital é muito mais fácil de você editar depois, tá? O rascunho, ele é interativo, ele é multimídia, o rascunho digital é pesquisável, o rascunho digital pode ser acessado em qualquer lugar. Então, arquipélago de ideias é você ter diversos rascunhos que possam te ajudar no seu processo criativo. Seria um
um banco de dados de ideias, informações, né? Mas, óbvio, coisas que você vai utilizar. Não adianta nada a gente guardar um monte de coisa que a gente não vai utilizar. O livro fala muito sobre isso, todos os capítulos, tá? Segundo, é a ponte de Hemingway. Você vai usar no presente o embalo do passado. Ou seja, você se prepara para as próximas etapas de continuação. Isso aqui eu acho muito legal. Tu teve uma ideia muito brilhante, velho. E aí tu fez colocou ali o esboço dessa ideia, fez aquele rascunho que a gente tava falando ali. Show de bola. Qual que vai ser o próximo passo, mano? Tu já vai deixar no gatilho o que você vai fazer em seguida. Isso aqui ajuda o seu cérebro a pensar o que ele tem que fazer depois. Qual que é o próximo passo? O que é a continuação? Quando a gente escreve só aquilo que a gente está imaginando e a gente não dá continuidade, o cérebro não vê essa ponte, o cérebro não vê esse caminho. E o nosso cérebro funciona dessa maneira, mano. Ele precisa de um caminho, ele precisa de um direcionamento para poder funcionar direito, tá ligado? Dentro dos meus trabalhos terapêuticos, eu gosto muito de fazer uma meditação que eu crio um caminho junto com o meu interagente. Por quê? Porque o cérebro precisa de um caminho para poder processar as ideias e tornar as coisas mais palpáveis, certo? Então, as dicas que ele dá é para você anotar as ideias para os próximos passos. Você anotar o status atual para você saber em que momento que você está, em que fase que você está. Anotar todos os detalhes que você tem em mente, porque provavelmente você vai esquecer. E, como eu já tinha falado antes, anotar a sua intenção para o próximo passo. Isso daí é o mais importante. Essa é a ponte de Hemingway. Tu vai criar um caminho, uma ideia para aquilo que você está construindo. E, por final, a redução do escopo, tá? Existe sempre algo mais simples do que a versão final. Cara, ele falou bastante sobre isso nos outros capítulos, né? Sobre você reduzir e tal. Só que aqui, de novo, ele aponta isso como um ato criativo, né? Você criar algo menor primeiro. Isso aqui te ajuda no processo de criatividade, quando, por exemplo, tu quer escrever um livro. Mano, começa escrevendo um blog. Porque muito provavelmente, velho, através de vários conteúdos no blog, tu pode chegar num livro. Já pensou, mano? Tu escreve 50 blogs, aí você vê, caramba, dá pra fazer um livro daqui. Tu tem um blog de comida. Já pensou que legal, mano? Tu vai fazer várias coisas ali, várias receitas, vai chegar num ponto que tu pode transformar num livro. Então, tu quer fazer um workshop pago, tu faz um gratuito. Tu quer fazer um filme, faz um vídeo pro YouTube. Começa com um curta-metragem, enfim. Essa ideia do escopo, de você fazer algo menor, é justamente para você entender quais são as suas ideias e começar o seu ato criativo com algo pequeno. Você não precisa fazer nada muito grande. É o famoso MVP, né? Ele também faz parte desse processo criativo do autor, tá? Se eu não me engano, ele começou fazendo isso. Ele começou fazendo blog, ele começou escrevendo sobre esses processos de organização dele antes de fazer o livro. Então tá aí mais uma dica. Cara, é um capítulo muito simples e objetivo. Se eu estiver esquecendo alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Eu já falei para você, cara, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, mas se você quiser, vai ter o link na descrição do livro. Compra o livro lá na Amazon para me ajudar também. E volta aqui depois que você leu o capítulo 8 para me falar se fez sentido, se não fez, se eu esqueci alguma coisa, tá? De qualquer maneira é isso. Tô me esforçando muito para fazer num lugar diferente. Você vê que eu tô aqui no café e é muito louco porque tem pessoas me olhando, tem gente me vendo e, mano, eu tô desbloqueando mais uma parte de mim que precisa disso. E vai ser muito legal ter o seu apoio. Fechou? É isso. Às vezes eu ainda não sei como terminar, mas por hoje é só. Te vejo no próximo vídeo. Fechou? Valeu.